Capítulo 29. A Rita e eu saímos do Centro de Saúde da Lapa. Não dissemos uma palavra. Caladas, andámos até chegar à rua. Em silêncio, chamámos um táxi. Tinha de ir rapidamente para o colégio, porque estava a acabar a hora de almoço. Despedimo-nos com um abraço e um ligeiro sorriso. No fundo, tinha a secreta esperança de que quando saíssemos de lá, daríamos pulos de contentamento por nos sentirmos aliviadas. Mas não era o que estava a acontecer. Havia um ambiente muito pesado entre as duas. Enquanto o táxi me foi levando a caminho de Carcavelos, não consegui deixar de pensar em tudo o que acabara de acontecer e nas implicações que isso teria para o resto da minha vida. Em pouco mais de 20 minutos, eu fora obrigada a crescer à força. 10 anos. Sabia que tinha a responsabilidade de aproveitar a segunda hipótese que me estava a ser dada. Por milagre, eu não estava infectada, mas a psicóloga disse-me que me encontrava incluída num dos mais altos grupos de risco e que se não mudasse rapidamente o meu estilo de vida, era uma questão de tempo até lá voltar e os resultados serem diferentes. Ela estava muito habituada a encontrar raparigas e rapazes da minha idade seropositivos. Isso podia acontecer a qualquer um. Ninguém, por mais bonito que fosse, estava imune. Nós tivéramos apenas sorte em nunca ter apanhado nenhuma doença sexualmente transmissível, fosse sida, clamídia, sífilis ou gonorreia. Cheguei ao colégio e, à medida que as horas foram passando, senti o peso que esborrachava a minha cabeça começar a desaparecer. A pressão tinha sido tanta que eu e a Rita reagíramos aos resultados negativos com enorme silêncio. Com a cabeça sem este problema a ocupar 90% dos neurónios, finalmente consegui estar atenta a tudo o que se passava no colégio e fui apresentada às duas novas modas, o sexting e as redes sociais na internet. Durante o verão, alguém vira, lera ou tivera a ideia de começar a mandar fotografias através dos telemóveis de partes dos seus corpos completamente nus. Essas fotos estavam a ser trocadas como se fossem cromos. Todos queriam ter a caderneta o mais completa possível. Por isso, no recreio, todos que andavam envolvidos em atividade sexual não brincavam a mais nada. Falavam uns com os outros para ver quem tinha as fotografias que lhes faltava e ao mesmo tempo tentavam convencer as alunas que ainda não haviam participado a fazerem-no. Tal como acontecera connosco nos anos anteriores, eles iam conversar para zonas mais discretas do recreio, normalmente junto das árvores que lhes davam maior cobertura. Pelo que me disseram, nos primeiros dias de aulas, praticamente todos os alunos encontravam-se muito pouco receptivos à nova moda. No entanto, as grandes impulsionadoras acabaram precisamente por ser as alunas mais novas. Tal como se passara connosco anteriormente, elas estavam desejosas de ter a sua primeira experiência sexual. Isso levou a um rápido efeito de contágio e o facto de alguém não querer tirar uma fotografia do seu corpo era quase motivo para a expulsão de um grupo. Os rapazes não tinham problemas em tirar fotografias às suas pilas. As primeiras eram com elas moles, mas assim que surgiu a primeira com ereção, todos fizeram a nova sessão fotográfica. Para eles era apenas uma brincadeira inofensiva. Não havia nenhuma diferença entre aquilo e colecionar cromos de uma vulgar caderneta. As raparigas também começaram de forma um pouco tímida, primeiro com fotografias do peito, sim, porque a maior parte das mais novas tinha apenas peito e nenhumas mamas, quando se aperceberam de que os rapazes não queriam fotografias de peitos como se fossem de um homem, tiveram de dar o passo seguinte, baixar as cuecas e tirar fotografias à vagina. Subitamente, tudo ficou completamente fora de controlo. As primeiras fotografias tinham sido tiradas nas casas de banho durante os intervalos e ainda assim eram muito normais. Saia levantada, pernas juntas, uma fotografia e já estava. Contudo, à medida que os dias foram passando e devido à pressão dos rapazes, começaram a ser mais ousadas. Depois das aulas, as alunas mais novas e, como é óbvio, também as da nossa idade, iam para casa umas das outras e entretinham-se a tirar fotografias. Em qualquer revista, seriam consideradas fotografias pornográficas, para elas eram banais. Aquelas sessões começaram a tornar-se lendárias e, às tantas, já não eram as fotografias que interessavam, mas as próprias sessões. Inicialmente, eram apenas compostas por raparigas, mas não tardou muito até terem rapazes na assistência. Como seria de esperar, com a presença dos dois sexos, a ousadia das fotos aumentou, uma vez que a tensão sexual levou às primeiras relações sexuais. Todos os pormenores eram fotografados, como se fosse uma reportagem, e essas passaram a ser as fotos mais requisitadas. A escalada não parava e aumentou ainda mais quando se lembraram de fazer vídeos com os telemóveis.
Isso levou a que as fotografias se tornassem obsoletas, abrindo um novo mundo de possibilidades e criatividade. Voluntários não faltavam, mas havia sempre um grande cuidado. As caras não podiam aparecer. Eles sabiam que se no colégio apanhassem aqueles vídeos e percebessem quem participava neles, haveria expulsão imediata. Se ninguém visse a cara dos participantes, mesmo que apanhassem os telefones, bastava dizer que tinham sido enviados por alguém de fora do colégio. Aos poucos, até nos intervalos, começaram a ser feitos vídeos. Os rapazes andavam atrás das raparigas, normalmente as mais púdicas, e as que estavam completamente fora deste esquema, e filmavam-nas por baixo das saias sem elas darem por nada. Era o que nós chamávamos upskirt. Tudo isto fazia com que o nosso tempo de descoberta do sexo através dos vídeos na internet parecesse uma conversa de igreja. Nós tínhamos-nos limitado a ver filmes para aprender. Aqueles miúdos faziam os próprios filmes. Eles já não precisavam sequer de ir à net. A net deles estava no seu próprio telefone 24 horas por dia, mesmo durante as aulas. Obviamente que muitas vezes surgiam problemas quando, por exemplo, um casal de namorados se filmava e nem sequer tinha cuidado para não mostrar as caras. Se um deles acabava a relação a mal, o outro ameaçava meter o vídeo na net onde todas as pessoas podiam ver. Era cyberbullying relacional levado ao extremo. Esta foi a primeira grande loucura daquele ano letivo. A segunda moda foram as redes sociais. O Facebook deu cabo da hierarquia relacional pré-estabelecida. Primeiro começou tudo de forma ordeira. As fotos das férias, a fazerem surf, skate, etc. No fundo, nada de extraordinário, tal como acontecia com milhões de adolescentes no mundo inteiro. De vez em quando, algumas raparigas colocavam fotos de biquíni ou em frente do espelho a tapar as maminhas, e eles em troco nu e com 2 botões das calças abertos. Mas aos poucos, os alunos mais ousados e com necessidade de serem populares começaram a explorar todas as capacidades do Facebook e perceberam que havia uma forma de fazerem o número de pedidos de amizade explodir exponencialmente. Ter mais de 1000 ou 2000 amigos conferia um grande estatuto, mas não era fácil chegar a esses números. Perceberam então que as fotos e os vídeos não deviam ser distribuídos à borla por SMS no colégio, mas usados em proveito próprio ao serem colocados no Facebook. No entanto, essas fotos e vídeos tinham um nível de segurança máximo e só podiam ser vistos pelos amigos de Facebook. A palavra foi passando, sugerindo que certos alunos tinham fotos porno de sexo entre adolescentes, o que fazia com que os pedidos de amizade nunca mais acabassem. Em pouco tempo, o número de amigos que certos alunos tinham no Facebook disparou de 200 para 4000. Já não eram só pessoas de Portugal, mas de todo o mundo. Apesar de no Facebook as pessoas poderem denunciar se virem algum conteúdo capaz de ferir suscetibilidades, a verdade é que ali ninguém se atrevia a denunciar quem quer que fosse, porque todos desejavam ver as fotos e os vídeos. No passado, as roupas e os carros dos nossos pais era o que fazia aumentar ou diminuir o nosso estatuto e popularidade. Subitamente passou a ser quem tivesse mais amigos no Facebook. Nós no 12º ano não estávamos a conseguir acompanhar a velocidade com que tudo aquilo sucedia. Sabíamos que tínhamos começado com esta bola de neve uns anos antes, mas naquele momento a bola estava completamente descontrolada. Nas primeiras semanas, limitámos-nos a observar o que acontecia à nossa volta. Os miúdos é que nos ensinavam a nós que sempre que tínhamos achado saber tudo. À medida que o tempo foi passando, também alguns alunos do 12º começaram a tirar fotos, enviá-las por SMS e até colocá-las nas suas páginas de Facebook. Os mais novos faziam, porque não os mais velhos? Eu estava muito renitente em entrar neste esquema de fotografias, apesar do fascínio que aquela cena exercia sobre mim. Uma vez mais, e do nosso grupo, era a única que não participava. Da parte deles estavam cada vez mais entusiasmados e cada foto posta no Facebook levava ao que outro logo a quisesse suplantar. Pelo menos, no meio daquela nova loucura, houve uma coisa boa. Depois do nosso sentimento de tédio, termos passado o verão a achar que não fazia mais sentido sexo sem drogas, porque já tínhamos feito tudo sem elas, ali estava a prova de que afinal havia ainda muito para ser explorado. Essa era a parte positiva da coisa, e foi o que levou à mobilização do grupo de veteranos para novas experiências sexuais sem droga. Confesso que estava com medo de entrar nesse esquema, porque era possível que quando ele se tornasse banal, voltasse a sentir o mesmo vazio do verão. Só que eu não pensei que, antes de entrar no profundo vazio, aquilo pudesse dar merda, mas deu. Nos primeiros tempos desta nova revolução sexual, e numa altura em que não queria participar em nada daquilo, limitava-me a ouvir as histórias. Estava sempre a convencer-me de que a pressão deles não me ia afetar.
De certa forma, para não me sentir atraída por aquilo tudo, refugiei-me na Rita e comecei a desenvolver outros interesses, nomeadamente a leitura incentivada pelos pais dela. Sentia que naquela casa havia tanto para aprender que as cenas que se passavam no colégio eram criancices e que iam dar mau resultado. A minha mãe estava encantada com a influência que a Rita tinha sobre mim. O facto de todos os dias a seguir às aulas e ir para a casa dela estudar em conjunto contribuiu para que as minhas notas fossem cada vez melhores. Só que dia após dia, a Rita ia-se mostrando cada vez mais curiosa em saber o que se passava no colégio. Ela tinha a ideia de que as coisas semelhantes passariam no liceu onde andava, mas era considerada demasiado betinha para ser incluída nelas. Pela parte que me tocava, não tinha grande vontade de lhe contar as conversas porque as achava infantis. Enfim, creio que essa era a desculpa que arranjava. No fundo, penso que o meu medo é que quanto mais falasse nelas, mais vontade teria de as fazer. A Rita lembrava-me a Inês que eu tinha sido aos 12 anos. Sentia que cada coisa que lhe contava sobre os vídeos e sobre as fotografias no Facebook excitava sexualmente. Ela fazia pequenos gestos que todas nós tínhamos executado, como morder os lábios ou passar a língua por eles. A cada semana, ela ia ganhando coragem para fazer perguntas mais íntimas. Já te masturbaste? Olhei para ela e nem lhe respondi. Achei que estava a brincar. Não havia nenhuma rapariga que eu conhecesse que não o fizesse. Apesar de saber das inibições que a Rita tinha em relação ao sexo, imaginava que durante a noite se tocasse. Eu nunca consegui tocar-me. Todas as frases que ela dizia eram motivo para mais perguntas. Onde devo tocar? Com que intensidade? Faz todos os dias? Quantos dedos cabem lá dentro? Depois de toda a ajuda que eu sentia vinda daquela família, como podia recusar responder àquelas perguntas? Por isso expliquei-lhe com todos os pormenores. A cada frase que eu dizia, ela abria a boca de espanto e corava. Não consegui deixar de sentir uma estranha impressão, porque naquela altura adorava que os meus pais tivessem sido como os dela, mas afinal de contas, também eles não eram perfeitos, porque se fossem, Rita com 17 anos não teria aquelas dúvidas todas nem os bloqueios. Nessa noite, fui para casa contente. Comecei a ver que todos tínhamos falhas e o importante era que nos complementássemos uns aos outros. No dia seguinte, voltei lá depois das aulas e reparei que a Rita estava com uma cara muito estranha. Mal me cumprimentou quando me viu. Logo atrás dela estava um rapaz. Alto, magro, invisível, praticamente não dizia nada. Percebi que devia ser o tal namorado. Das duas uma, ou tinham tentado dar uma nova queca e não correra bem, ou então houvera uma discussão porque ele queria e ela não. O namorado saiu da cabeça baixa sem se despedir de nenhuma de nós. Rita fechou a porta e abraçou-me. Estou muito triste, tenho de te contar tudo. O que foi? Perguntei um bocado preocupada. Eu e o João acabámos. Ela começou a chorar e abracei-a com força. Foi pelo melhor, na realidade vocês eram apenas amigos. Daqui a uns dias vais sentir-te bem. Mas as minhas palavras não serviram de consolo. Ela não parou de chorar. Eu sabia que o fim de um primeiro namoro era complicado. Lembrava-me o que tinha sofrido quando descobrira que o Bernardo a trair-me. Não me digas que o apanhaste na cama com outra, perguntei. Ela começou a rir-se. A minha tristeza não tem nada a ver com ele. Fez-me sinal para seguir até ao quarto. Sentou-se em cima da cama e olhou para mim com um ar muito tímido. Alternava entre os meus olhos e a colcha azul. O que se passa? Voltei a perguntar, angustiada com o silêncio dela. Depois de alguns segundos de hesitação, disse a primeira palavra. Sabes, ontem fiz tudo aquilo que me ensinaste. Sorri e dei-lhe uma festa no ombro em sinal de contentamento. Mas ela não retribuiu o sorriso. Continuava muito enrascada. Só que não consegui. Primeiro demorei imenso a ganhar coragem para me tocar. Muito tempo mesmo. Quando finalmente me decidi, toquei no clitóris e senti um arrepio. Não consigo explicar, só sei que não foi bom. Era como se tivesse uma voz dentro de mim que continuamente dizia para não fazer aquilo. Eu sei que é uma estupidez, mas era só nisso que pensava. Mesmo assim, achei que devia pelo menos tentar enfiar um dedo dentro de mim, e foi o que fiz. Durante 3 segundos. Não aguentei mais. Fez-me impressão. Fui direta para a casa de banho e lavei as minhas mãos o melhor que pude. Aproximei-me dela e dei-lhe um grande abraço. Disse para não se preocupar, porque apenas precisava de se relaxar e de conhecer melhor o seu corpo. Insisti que voltasse a tentar naquela noite e não se preocupasse em ter um orgasmo. Nos primeiros dias devia apenas tocar sem qualquer pressão ou expectativa. Com a experiência, iria rapidamente conseguir um orgasmo. Mas isso existe mesmo? Perguntou como se estivesse a falar de um mito urbano. Sorri, acenei afirmativamente com a cabeça. E se eu não tiver orgasmos? Eles não são um extra que os pais optaram, ou não,
por comprar, temos de conseguir relaxar o nosso corpo de maneira a levá-lo ao prazer máximo. Eu consigo ter orgasmos tanto através dos dedos como de vibradores. Tu tens vibradores? Na altura em que andava com o Bernardo, as minhas necessidades sexuais eram tão grandes que quando não conseguíamos ir para a cama todos os dias, tinha de me masturbar. Primeiro comecei com os dedos, como todas nós no colégio. Nessa altura, uma das conversas habituais nos intervalos das aulas era sobre os vibradores que cada uma comprava. No início, todas tinham um dildo jelly simples, em forma de pila, sem vibração, normalmente rosa transparente. Mas à medida que fomos tendo mais experiência sexual, cada uma começou a evoluir no tipo de vibradores. Eu fiquei fã do Jack Rabbit, não só porque era grosso, como tinha acoplado um microvibrador que tocava no clitóris e umas bolas que rodavam na base. Nenhuma de nós tinha pudor em entrar numa sex shop. Era como ir a um supermercado e comprar um pacote de batatas fritas. Além de que nunca ninguém nos pediu o BI. Quando não tenho vibrador, faço com os dedos e antijo na mesma um orgasmo. Rita ouviu-me como se eu estivesse a revelar-lhe a localização de um tesouro perdido. De imediato, pareceu acordar de uma hipnose e disse que não sabia se ia tentar, que tinha medo de voltar a tentar e sabia que não ia conseguir ter um orgasmo e que... Mostras-me? Franzi os olhos e olhei para ela. O que é que a Rita queria que eu lhe mostrasse? Se eu tentar, sei que vou falhar de novo. Tenho de ver alguém a masturbar-se porque preciso perceber como se faz e que um orgasmo existe mesmo. Só depois vou conseguir. Não sabia o que dizer. Há mais de 3 meses que não mandavam maqueca nem me masturbar. Desde o sexo oral com o ator que não tinha tido coragem de dar prazer sexual ao meu corpo. Foi um castigo imposto a mim mesma. Mas como é que eu podia recusar-lhe um pedido daqueles? Ela não queria que o fizesse para tirar fotografias ou filmar. Queria simplesmente ver para aprender. Deitei-me em cima da cama dela, levantei a saia e baixei os colãs. Ficaram a ver-se as minhas cuecas, o normal fio dental. Ela não conseguiu deixar de fazer perguntas. São confortáveis? Metem-se por dentro do rabo? Porquê que as usas? Meti-lhe o dedo no lábio e disse para relaxar. Baixei as cuecas e deixei-as escorregar pelas pernas. Ele olhou para a minha vagina completamente rapada e não conseguiu calar-se. Por que te rapas? Não preferes ter pelos? É melhor assim para estares com um rapaz? Voltei a pôr o dedo nos lábios e disse que se essas perguntas viessem à cabeça dela sempre que se masturbasse ou fosse para a cama com um rapaz, não iria conseguir ter prazer. Precisava de se relaxar e deixar as coisas fluírem. Ela ofereceu-me de imediato como se fosse uma aluna que tivesse falado a meio de uma aula. Abri as pernas ligeiramente e meti um dedo em cima do clitóris, começando a massajá-lo devagar, com movimentos circulares. Fui respirando cada vez mais depressa e senti-me molhada. Aos poucos, umas descargas como se fossem formigueiros percorreram o meu corpo. Desci o dedo até entrar na vagina e molhei-o. Subiu de novo até ao clitóris e agora já lubrificado, o movimento foi sendo feito com mais rapidez. Comecei a perder o controle sobre a minha respiração, ao mesmo tempo que emitia abafados sons de prazer. Abri as pernas ainda mais e, num movimento rápido, enfiei um dedo dentro de mim, meti logo o outro de seguida. Fui aumentando a intensidade dos movimentos, até o meu corpo começar a ondular, acompanhando as descargas que sentia. Voltei a tocar no clitóris com os dedos completamente encharcados, dando-me cada vez mais prazer. Abri os olhos que permaneciam fechados desde começar a tocar-me e vi a cara da Rita, completamente vermelha, espantada com aquilo que acontecia. Sentada mesmo ao meu lado, com a mão quase a tocar na minha perna, olhava com a máxima atenção para o movimento que eu fazia com o dedo. Senti imenso calor vir do corpo dela. Estava quase a vir-me e se ela queria sentir que o orgasmo existia, aquele seria o momento certo. Peguei rapidamente na mão dela, ficou tão surpreendida que não teve tempo de resposta. Coloquei-a debaixo da minha e fui-la movimentar-se à volta do meu clitóris. Primeiro encontrava-se completamente estática, sendo a minha mão a conduzir. Mas ao fim de uns segundos começou a mexer-se sozinha, tocando-me no sítio certo, fazendo a pressão mais indicada. Tirei a minha mão e deixei que fosse só ela a tocar-me. Fiquei ainda mais excitada com a suavidade daquele toque. Já não era eu que me masturbava. Agarrei com muita força a colcha com as 2 mãos, enquanto o meu corpo foi fazendo cada vez mais movimentos, a acompanhar as descargas de formigueiros que ocorriam com cada vez mais frequência. Estava quase a vir-me. Pus a minha mão em cima da dela e levei até à minha vagina, onde fiz com que enfiasse 3 dedos. Começou a movimentá-los muito depressa para dentro e para fora, sabendo exatamente a rapidez, a profundidade e a intensidade com o que devia fazer. Já não aguentava mais. Uma descarga elétrica percorreu o meu corpo e tive um orgasmo enorme. Gemi e senti uma explosão por dentro.
Há muito tempo que não sentia nada assim no meu corpo. Abri os olhos e vi que ela se encontrava vermelhíssima, tremia imenso. Quando percebeu que eu olhava para ela, sorriu. Deitou-se ao meu lado, o coração batia muito depressa e a respiração estava tão ofegante como a minha. Tirou a mão de dentro de mim e abraçou-me. Ficámos naquela posição durante algum tempo.